Olá pessoal, aqui é Wagner Camacho e eu vou trazer aqui umas formas, né, para fazer um complemento da nossa disciplina de uso misto que a gente está fazendo o tempo religioso. Né? Não simplesmente dá para fazer o tempo religioso como outras formas, aqui vai ser mais para um quesito de você explorar as ferramentas distintas para você conseguir uma cobertura mais interessante, para você conseguir fazer um efeito mais um trabalho mais volumétrico, né? Então a gente está trabalhando principalmente a perspectiva do seu usuário de pedestre, né? O seu usuário pedestre. Então, fugir um pouco daquela coisa de você fazer um desenho, fazer um código, sei lá, de planta baixa que ninguém vai ver a não ser por avião. Então, aqui a gente quer explorar a vista do pedestre, tá legal? Então, o que a gente vai utilizar vai ser basicamente a questão do massa, que a gente vai querer fazer uma modelagem de massa. Então, a gente vai brincar um pouquinho com ela. Vindo aqui em massa, né? Então, aqui se eu quero explorar a massa, no caso, vou vir aqui, massa e terreno, né? Massa no local. Nativamente o Revit não vai te mostrar as massas, elas estão ocultas, porque aqui, ó, essa opção aqui está desmarcada. Tá? Quando eu peço massa no local, ele me dá um alerta falando que vai exibir a massa. E se eu, por exemplo, faço um desenho de massa, né, e abrir esse arquivo de novo, ele pode não estar ativo, tá? Que vai ser justamente essa opção aqui. Aqui eu vou colocar aqui teste de formas, né? O nome da massa, teste formas. Qualquer nome, né? E ele vai entrar na modelagem da massa. Repare que as ferramentas elas mudaram. Eu tenho que concluir, cancelar massa. O criar ele está diferente. Eu tenho outras ferramentas ativas. Então, eu vou ter outras coisas para serem exploradas. Vou ligar aqui o 3D. Tá tudo meio que esfumaçado, né? E quando eu trabalho com massa, eu preciso me preocupar com o plano que eu estou trabalhando. Quem está começando, eu sugiro trabalhar com exibir ativo, porque ele vai ficar esse retângulo onde tiver o seu plano. Não necessariamente eu preciso desenhar só nesse espaço, aqui é um pequeno mostruário, eu posso desenhar aqui fora, ele só está te mostrando qual plano que eu estou trabalhando, que vai ser o nível 1. Se eu quiser mudar meu plano de trabalho, eu posso clicar aqui no definir, ele vai abrir uma janela, né? Definir plano. No caso, não abriu a janela não? Tá. Eu selecionaria o plano aqui, ó. Eu venho, seleciono o plano, né? No caso, eu quero aquele ali mesmo, então nem vou mexer, vou apertar ESC porque eu não quero não. Mas existe essa possibilidade de eu definir o meu plano de trabalho, né? Ok. Continuando, além disso, a massa, diferente de outros tipos de modelagem, eu preciso meio que dar só uma noção do que eu quero. Ela não precisa fazer o trabalho completo. Por exemplo, aqui, peguei o círculo, né? Aqui, ó. Peguei o círculo. Eu posso desenhar na face. Isso aqui acaba pegando faces de objetos que estão no meu cenário. Ou eu posso ser especificamente no plano de trabalho. Para ter certeza que ele vai desenhar no nível 1, eu vou mudar para plano de trabalho. Tá? Vou vir aqui e vou fazer aqui um círculo. E eu quero fazer... Cadê o eixo? Quadrante. Quadrante, né? Fiz uma pequena marcação. O Revit, ele meio que vai tentar entender. Isso aqui, né, o ideal seria até separado. Para a gente visualizar. Deixa eu mover um pouquinho para frente. Não, só desgruda. Isso, obrigado. Né?
Então, o que acontece? Ele vai detectar que eu quero que esse círculo rode em torno desse eixo. Quando eu venho aqui no criar forma, eu tenho duas possibilidades, forma vazia ou forma sólida. Tá? Se eu simplesmente clicar no botão, eu entro no forma sólida. Ele vai criar para mim essa esfera. Né? Ela está partida no eixo, no plano que eu estava trabalhando. Se eu não quiser, eu quero só o domo de cima. Né? Pego aqui e eu especifico que começa no 0, termina no 180, no caso, começa no 0, termina no 90, termina no 45. Tá? Ou no caso, essa parte de baixo aqui eu... Tá? 45, olha lá, aqui dá para ver melhor. Né? Olha lá. Dá um Ctrl Z. No caso, eu não preciso me preocupar, essa forma, essa massa, eu não preciso me preocupar com o total dela, eu preciso me preocupar com o que eu quero. Por exemplo, se eu quisesse só esse domo, ele fez esse domo para mim. Então, show, é o que eu quero. Bola para frente. Se eu não quiser, ó, opa, né? Se eu não quiser, ó, vou pedir para criar forma. Desculpa. Se eu não quiser uma esfera, eu quero tipo uma rosquinha, um donuts. Né? O meu eixo ele vai estar no outro sentido. Então, eu vou selecionar, ele vai rodar em torno desse meu eixo. Ó, criar forma. Eu criei uma espécie de rosquinha. E quanto mais distante esse eixo vai estar do meu... Deixa eu colocar ele para lá. Do meu círculo, né? Maior vai ser essa rosquinha. Né? Supor que é isso que eu quero. Tá? Beleza. Outras coisas que eu preciso me preocupar aqui, às vezes eu quero aqui um retângulo. Né? Um retângulo qualquer. Eu quero simplesmente um formato extrudado, né? Fazer uma extrusão. Criei uma forma aqui, posso digitar a minha distância, ó, minha unidade não estava calibrada. Cadê? Não quero milímetros, eu quero metros. Tá? Aqui nas outras aulas a gente vê isso. Né? Beleza. Fiz esse formato. Aí o que acontece? É possível eu trabalhar para editar esses elementos. Por exemplo, fiz aqui uma seleção só da parte de cima, né? E eu quero meio que rotacionar a parte de cima. Me fez esse efeito aqui. Né? Ó, como é importante o exibir estar ativo, porque quando eu cliquei na face de cima, ele automaticamente migrou o meu plano de trabalho para cá. Né? Então, vou mudar aqui, eu quero definir. Quero voltar aqui para baixo, né? Eu não quero trabalhar lá em cima. Se eu quisesse, eu podia trabalhar. Né? Beleza. Fiz essa torção, girando a face de cima. Eu poderia... Eu não quero ficar lá embaixo. Obrigado. Né? Eu poderia... pegar o objeto, eu estou apertando o Tab para pegar o objeto inteiro. Eu poderia vir aqui e colocar... dividir superfície. Eu poderia colocar... aqui, ó. Esse adicionar aresta. Né? Algumas versões a tradução vai estar adicionar resta, mas é a mesma coisa, é porque não estão traduzindo. A tradução ficou faltando A. Cliquei nesse pontinho, ele vai meio que fazer como se fosse uma dobra, lá, e fazendo um formato distinto. Né? É diferente de eu clicar nesse ponto e clicar nesse ponto, onde que o chanfro ele vai ficar para dentro. Eu estou clicando, Tab, de novo, eu estou clicando nesse ponto e nesse ponto, adicionando uma aresta que vai chanfrar para o lado de fora. Né? Então eu preciso ler o meu volume para saber exatamente como que ele está. Eu posso também... Por exemplo, eu peguei essa face de cima, eu posso pedir para editar o perfil e ele vai
te liberar uma modificação do perfil superior, né? Ó, eu não sei se ele vai conseguir fechar essa forma, porque eu diminui muito, mas vamos ver. Ó, conseguiu. Beleza. Então acabou que eu fiz uma forma toda diferentona aí, né? Que eu posso meio que vir poligonizando essa forma. Deixa eu voltar meu plano de trabalho lá para baixo, né? De novo, recomendo trabalhar com exibir ativo, né, para a gente sempre poder manipular isso. Além disso, eu posso clicar nesses pontos e eu posso fazer uma alteração somente do ponto. Tá? Posso puxar para cima, posso puxar... Repare que o eixo ele está num eixo verde, laranja, que não é comum eu encontrar esse eixo laranja, porque ele não está ortogonal, ele está um eixo doidão aí, né? Então, de novo, posso selecionar aqui de novo, adicionar a aresta, por exemplo, né? Não sei se aqui vai pegar porque é a face superior, não está pegando, não tem problema, né? Deixa eu voltar aqui, vou pegar uma outra ferramenta, que eu estou trabalhando bastante com essa mesma. Se eu vier aqui do lado, eu tenho a possibilidade de adicionar um perfil, né? Esse adicionar o perfil é como se fosse uma cinta. Olha lá, como se fosse um cinto. E aí eu posso pegar essas arestas e eu posso manipular elas de uma maneira que me agrada, né? Reparem que eu estou com uma forma cada vez mais malucona, né? Porque eu estou meio que trabalhando na mesma forma e estou brincando com ela até o final. Tá? Então, dessa maneira, eu posso conseguir formas mais orgânicas, e se não for formas mais orgânicas que eu quero, eu adiciono a aresta. Ó, aqui já não está conseguindo pegar mais. Aqui consegue. Né? Aqui consegue porque está ficando muito diferente a minha forma, então ele vai dificultando a modelagem, né? Eu nem sei onde está mais a face superior e tudo mais. Se eu quiser, eu também posso dissolver esse objeto para mim poder ver como que estão... Ó, ele tá criando a partir dessas 3 formas, fazendo o processo de criação. Eu pedi para dissolver, ele poderia manipular aqui, ó, nessa face, né? E quando eu pego esses 3 objetos, né, eu segurei o Ctrl para selecionar eles juntos e peço para criar forma, ele meio que retorna a criação daquela forma, ou algo parecido, porque eu manipulei, né, eu mexi, eu empurrei um ponto, fazendo um objeto bem destoante aí, né? Beleza. E para que eu quero saber disso? Eu quero esses elementos, essa massa, que inclusive eu posso criar mais de uma, né? Ó, vamos supor que eu quero criar aqui, vou pedir para criar forma. Ó, a importância do definir o plano, né? Deixa eu dar Ctrl Z, porque não é esse plano que eu quero trabalhar, eu estou trabalhando nesse plano aqui do meio, que está completamente louco. Vou definir o plano, eu quero aqui embaixo, beleza. Vou pedir aqui o retângulo, trabalhar formazinha, tá ótimo. Eu não estou me preocupando muito. Vou pedir para criar forma, vai ser uma extrusão simples. Repare que uma forma está entrando dentro da outra. E aí o que acontece? Eu vou pedir que essa forma eu vou unir com a outra. Tá? Eu vou unir essa com essa. Fazendo isso, ele vai criar um objeto único, né? Que é a mescla dos dois. Vou até puxar esse aqui para cá. Olha lá. Posso puxar para cá. Ele vai dar o resultado final, seja lá qual for. Tá? Muito cuidado com objetos extremamente orgânicos, que a gente está fazendo uma arquitetura, só para recordar disso. Né? A gente não está fazendo uma escultura ou qualquer coisa parecida. A
A gente está fazendo uma arquitetura, eu preciso pensar como que essa parede ela vai se sustentar, como que vai ser a estrutura, onde vai estar os pilares, onde vão estar as vigas, laje, quantas que vai ser, quantos andares e tudo mais, né? Beleza, fiz esse posicionamento, fiz a montagem, eu quero montar, quero minha precisinha também, ó, criar forma. Ó, acabou que criou um bem malucão aqui. Será que eu peguei mais de objeto? Tá ótimo, de tanto eu mexer acabei perdendo alguma referência ali, né? Beleza. Aí o que acontece? Além de fazer formas unidas, eu posso também fazer formas onde que eu vou fazer um vazio, né? Porque aqui eu estou fazendo um mais o outro. Esse aqui é uma forma preenchida. Vou pedir para definir, vou pegar essa face como definição, eu vou fazer um efeito diferente aqui. Ó. Vou fazer uma espécie de moldura. E que nem eu tinha falado antes, eu não preciso me preocupar muito com as sobras, as rebarbas e tudo mais, né? Olha a importância de eu trabalhar com a opção, se eu estiver desenhando, desenhar no plano. Ele ficou no plano o tempo todo enquanto que eu estava riscando. Se eu tivesse com a opçãozinha desenhar por face, só para mostrar, pode ser que ele mudasse no meio do caminho, ele pegasse essa face aqui, né? Aqui acaba que não está pegando face, porque essas faces aqui elas são extremamente orgânicas. Mas, por exemplo, chegava aqui, eu clicava, olha lá, ela está desenhando em cima da face, ela não está nessa aqui que eu queria trabalhar. Tá? Então, sempre quando vocês estiverem trabalhando, ainda mais se você estiver no 3D, essa opção de desenhar no plano, ela é praticamente necessária. Show! Fiz essa forma toda diferente. Eu vou criar forma, mas dessa vez eu vou criar uma forma vazia. Ele vai fazer uma extrusão, que eu vou colocar atravessando todo, ó, até lá na frente. Né? E vou clicar fora. O que acontece? Se a gente olhar, ele rasgou o meu volume com aquela forma toda diferente. Aí vamos supor que eu não queria que rasgasse essa forma aqui de cima, eu queria que rasgasse só essa forma de baixo. Então eu preciso vir aqui no cortar, pedir para não cortar a geometria, aquela minha forma vazia, ela não corta essa aqui de fora. Tá? Ela vai cortar somente essa daqui de baixo. Deixa eu definir o plano de novo lá para baixo. Show. Né? Então, repare, ela só está cortando esse volume de fora aqui meu. Tá? Isso é para mim trabalhar com massa. Tá? E aí, beleza. Fechei, vou concluir massa, feliz da vida, serelepe pimpão. Como que eu posso aproveitar essa meleca, essa forma que eu fiz, né? Para poder realmente construir um edifício. Esse aqui é o início da minha modelagem, uma modelagem mais orgânica. Deixa eu até vou pedir para editar. Vou subir esse aqui um pouquinho. Vamos supor que eu quero fazer sei lá, qualquer coisa aqui. Né? Tá. Ela fica meio translúcida, porque é massa, é como se fosse uma gelatina, um molde. Se depois eu fecho tudo mais, pode ser que a massa ela suma, tá? Você volta aqui no massa terreno e pede para mostrar formas de massa. Aí ela retorna para aparecer para você. Aqui no arquitetura eu tenho parede, que na setinha eu posso clicar e pedir uma parede por face. Essa parede por face, você escolhe qual parede você quer, você escolhe qual que é a face de acabamento, né? a colocação da parede, né? Geralmente a gente coloca a face de acabamento interno e externo. E quando você pousar em cima da massa, se você clicar, ela executa. Aqui no caso é porque provavelmente o meu interno e externo ou eles estão se chocando. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, eu vou colocar face externa. Ah, face central da parede não, quero face externa.
Show. Tá? Face da parede. Isso. Cliquei. Colocou. Cliquei. Colocou. Não tem problema. Aqui é porque está muito doida essa modelagem, né? Pedir de novo, porque soltou. Está formando. Eu vou clicando e vou construindo. Tá? Pode desunir elemento. Eu também tenho a possibilidade de vir aqui para o telhado. Né? Deixa eu pegar aqui. Porque aqui essa face aqui provavelmente não seria parede, né? Seria telhado. Eu clico aqui na setinha do telhado, eu também tenho o telhado por face, onde que eu também especifico qual telhado que eu quero. Eu vou lá e escolho um, né? Vou pegar esse mais fininho aqui. E cliquei. Ele não vai criar automático. Eu preciso vir aqui e pedir para criar o telhado. Deixa eu criar aqui também, ó, aqui embaixo. Eu estou selecionando vários elementos, estão sendo selecionados. E aí eu venho aqui no criar telhado, ele vai aplicar. Né? Provavelmente aqui ele não... Essa forma aqui ele não está conseguindo. Essa aqui... Deixa eu ver se é de baixo. É de baixo que ele não está permitindo. Tá? Deve ter algum formato... aqui, ó, tem uma forma bem esquisitoide. Que eu também exagerei, né? Não precisava ter exagerado tanto. Beleza. Aí aqui eu vou... uma outra possibilidade que eu tenho também, eu quero criar... Cadê? Uma face bem louca aqui. Eu também tenho a possibilidade de criar sistema cortina, que ele vai ter uma estrutura, vindo aqui no editar tipo, ele vai ter uma estrutura igual à montagem da parede cortina. Ó. Eu tenho eixo 1, eixo 2, eu tenho montante do eixo 1, montante do eixo 2, né? Tenho várias possibilidades aqui. Né? Inclusive, se o painel vai ser um painel vazio, se vai ser o envidraçado, se vai ser o sólido, qual que vai ser o meu painel. Né? A distância, se vai ser fixa, a quantidade. E como que eu uso ele? Quando eu pouso o mouse, ele vai acender as faces. Igual o meu telhado, eu preciso vir aqui no criar o sistema. Né? Então eu venho cá, clico para criar o sistema e ele vai montar. Quanto mais orgânico, lembrar que vidro ele é meio quadradão, né? Meio reto. Então quanto mais orgânico, pode ser que menos se encaixe as grandes faces de vidro. Então pode ser que ocasionalmente eu vou precisar vir aqui, cadê o sistema cortina? E vou ter que aumentar a distância fixa, eu quero um número fixo. Tá? Vou colocar um número fixo, porque aí eu posso mexer ali fora. Opa, espaçamento máximo não. Número fixo. Né? Lá. Porque aí eu posso vir do lado de fora, quero 8. Né? Quero aqui 10. Esse aqui pode ser às vezes até menos, 6. 4. 2. Né? Então coloquei 2 eixos aqui. E vai depender do seu projeto mesmo, né? Como, tipo, esse aqui, lembrando que ele está bem exagerado. Se fosse uma parede aqui, ó, ia ser bem tranquila. Sistema cortina, turf. Criar sistema cortina, ó. Criou, né? Aqui no caso está sem montante. Eu preciso levar isso em consideração. Tá? Se eu vier aqui colocar um montante quadrado. Se eu mudo no 1, como é o mesmo, ele está colocando nos dois. Né? Enfim. Fiz essa montagem. Então, esse daqui é um dos formatos de eu criar telhados mais distintos e mais notórios. Né? Beleza, terminou aqui. Eu tenho a casca, né? Que é a planta de piso, no nível 1. Eu tenho a possibilidade de trabalhar a minha casca, né? Então, esse aqui é no eixo 0. Beleza. Se eu quisesse fazer andares, por exemplo, não é o nosso caso, mas se eu quisesse colocar andares, eu vou colocar aqui 3 metros, deixa eu vir aqui numa das elevações, eu vou criar mais... Opa, cortar não. Quero
Copiar, né? 2 metros, 6. Beleza. Aqui, ó, criei mais 2 níveis, né? Tem mais 2 níveis. Caso eu quisesse criar vários níveis, eu viria aqui, eu selecionava a minha massa. Cadê a minha massa? Ainda bem que eu deixei esse espaço. Esse aqui é o que eu posso pegar a massa. Inclusive é interessante, tá? Sempre você deixa um pequeno mostruário na lateral, que aí você pode pegar ela para facilitar na seleção, né? Selecionei ela, eu quero criar pisos de massa. E ele vai perguntar, beleza, quais níveis você quer que crie, né? Tem o nível 1, nível 2, nível 3. Meu nível 4 acabou criando? Nem vi. Tá ótimo, né? Quero o nível 1, nível 2, nível 3. Não quero o meu nível 4, por exemplo. Ele vai, vou dar OK. Ele meio que vai, eu quero criar meu piso. Cadê? Chegou a criar, não? Não tem problema. Piso de massa, nível 1, nível 2, nível 3. Não está criando. Deixa eu só ver o porquê. Deixa eu fazer a criação de um outro aqui. Massa terreno. Massa local. Tudo. Vou pegar aqui, vou fazer uma forma mais simples dessa vez, né? Não complicar minha vida. Aqui a forma. Bacana. Para não ficar tão óbvia, eu vou girar um pouquinho aqui em cima. Entende? Eu vou girar pouco, vou girar 10 graus. Show. Concluir massa. Tá? Bacaninha. Selecionar ele aqui. Piso de massa. 1, 2, 3. Isso. Provavelmente é por conta da forma complexa, ele não estava permitindo a criação, né? Porque, ou múltiplas formas, né? Como eu exagerei. Aí ele vai criar essa pequena membrana de piso, né? Isso aqui ainda não é piso, é como se fosse uma ideia de um piso, tá? Se eu vier aqui no arquitetura, em piso na seta, eu tenho piso por face, que agora sim eu faço uma caixa de seleção, ele pega aquelas ideias de piso, e eu seleciono qual piso que eu quero, né? E aí eu posso pedir para criar piso, aí ele vai criar a estrutura aqui, ó. Vou ver aqui, parede por face. Parede por face, ó. Clico aqui, criou. Quero um sistema cortina. Você faço aqui, ó. Criar sistema cortina. Show. Pintura, telhado. Né? Telhado por face. Cadê? Aqui. Quero pedir para criar o telhado por face. Né? Beleza. Criei essa torre. Essa possível torre. Sistema cortina. Ó, se eu pego uma face muito maluquete, né, lembrar que ela vai fracionar e ela não vai ficar completamente arredondada. Se eu precisar que isso aqui fique mais arredondado, eu posso até vir aqui na arquitetura, adicionar eixo cortina, né, e conforme eu adiciono novos eixos, ele vai ficar mais arredondado. Só que isso aqui é uma adição manual, né? Eu preciso me recordar disso, que se eu fizer outro igual, né, ele não vai respeitar essa divisão. Tá? Beleza. Né? Posso vir aqui, eu pedir para ocultar, ó, HH. Né? Beleza, ocultou. Ó, meu projeto todo diferente. Né? Ó, ficou lá no fundo. Não queria que ficasse ali embaixo, não. Então eu vou precisar que esse daqui suba, né? Se acontecer alguma coisa parecida com isso, eu preciso subir essa face. Lembrar que eu tenho o deslocamento do nível. E aí, infelizmente, vai ser uma coisa mais manual, né? Para você encontrar qual que é a altura que... Ó, 1 metro bateu certinho. Dei sorte, né? Uma outra forma de você encontrar, de você fazer formas diversas, né,
Lembrar aqui, ó, parede, né? Deixa eu só ver qual que é a minha área de trabalho. Deixa eu definir meu plano, né? ESC. Está no nível 1, né? Essa janela aqui pode aparecer para vocês, que aqui você escolhe qual que é o nível que você quer desenhar. Aqui você seleciona um plano, no caso é o plano nível 1 que eu quero, show. Ah, lá o nível 4, tá lá embaixo. Não quero ele, tchau pra você. Então, aí o que acontece? Eu quero desenhar aqui, no meu nível 1, pedir arquitetura, quero uma parede, fazer um retângulo qualquer, né? Uma forma qualquer. Ele está indo para 8 metros. Eu quero arrastar para cá. Né? Quero que ele vá do nível 1 até o meu nível 2, supondo. Né? Aí o que acontece? Existe uma outra forma de você fazer telhado, que é um telhado chamado telhado por extrusão. Esse telhado por extrusão, que no caso eu vou selecionar um plano. Qual plano? Essa parede, por isso que eu fiz a parede primeiro. Ele está me perguntando qual nível que eu quero desenhar. Quero, no caso, nível 2. Tem deslocamento? No caso, poderia ter, né? Aqui, no caso, vou deixar 0 por enquanto. E aqui eu vou desenhar o meu telhado, mas esse telhado ele tem um limite que vai ser no formato de extrusão, tá? Então, eu faço aqui o perfil que eu quero, vou dar minha conclusão aqui, vou concluir, né? E ele vai fazer, lá, ele fez o perfil, né? E provavelmente ele fez no tamanho certinho do volume que você fez, né? Depois eu posso até pegar ele, avançar, se for o que eu quero de fato, né? Ah, mas e minha parede? Essas paredes eu posso selecionar elas, eu tenho um tab aqui para pegar toda a cadeia de paredes, e eu posso pedir para anexar topo base, que o meu topo é essa parede. Desculpa, essa parede não, esse telhado, né? E aí ele vai fazer o recorte do formato em si, né? Então, poderia vir aqui e fazer, né? Uma outra forma de eu poder trabalhar esses diversos elementos, aqui, por exemplo, eu poderia vir aqui no componente, eu poderia modelar no local, eu quero telhado, telhado, né? Telhado 1, tá ótimo. Aqui eu tenho mais dividido o que eu vou querer de fato, né? Se eu quero uma extrusão, se eu quero uma mescla, se eu quero um revolver, se eu quero uma varredura, se eu quero uma mescla com varredura, uma forma de vazio, que vai ter todos esses anteriores, só que vazio, né? Então aqui a modelagem ela é um pouco mais dividida do que a própria massa que a gente viu antes, né? A massa anterior, eu meio que... O Revit meio que tenta compreender o que você quer. Aqui eu especifico antes, né? No caso eu quero uma forma vazia, eu quero uma extrusão, vou definir o meu plano, selecionar um plano, né? E eu quero, por exemplo, o meu plano, um show, né? Posso pedir para exibir, show, tá me mostrando ali, né? Trabalhar com exibir sempre é uma boa ideia. Eu vou trabalhar aqui, eu vou fazer um formato. Como o nosso projeto ele são templos religiosos, tá? Então eu vou fazer aqui um formato mais tradicional das religiões, né? Só que eu não vou usar as medidas, né? Ainda mais comum no Brasil, né? São as vertentes cristãs. Uma cruzinha aqui. Tá? Poderia ser o tal, poderia ser uma estrela, poderia ser um monte de coisa aqui, né? Para que eu estou fazendo isso? Para mostrar, eu vou concluir aqui meu modelo, ele vai dar a extrusão dele ali, né? Eu quero que até lá em cima. E aí no caso aqui, como eu fiz uma forma vazia, eu quero cortar, eu quero que essa cruz, né, essa forma, ela corte o meu telhado,
para mim poder ter um efeito ali, né? Provavelmente eu vou ter que fazer o processo de preenchimento para não ficar realmente vazio, né? Se eu quisesse realmente esse efeito. Mas, então eu faria um outro telhado ali, né? Que seria o oposto, em vez de eu cortar a cruz, seria o formato da cruz. Mas enfim, dá para a gente poder fazer esse processo de exploração. Eu poderia fazer isso também com, vou concluir meu modelo, por exemplo, na parede, né? Mas na parede acaba que eu tenho outras formas. Eu posso editar o perfil e aí nesse perfil eu poderia fazer um L, né? Fazer um S, um T, mais fácil fazer um T. Fazer um T. Ótimo. Vou dividir aqui, slice, trim, tá? Do tal, por exemplo. Né? Lembrando que se eu fizesse ali, eu tinha que também preencher esse vazio, porque literalmente isso aqui está aberto para ali para dentro. Né? Então, eu tenho essa forma de modelagem de massa, que eu tenho diversas formas. Né? Ocasionalmente eu vou ter que fazer... Então, mostrar uns formatos diferentes aqui. Vou limpar tudo. Que eu quero vir aqui no massa terreno, né? Modelagem de massa, pode ser massa 1, tá ótimo. Definir o plano, show, bacana, né? E aí o que acontece? Eu vou vir e vou criar um formato aqui. Criar uma extrusão. Definir o plano, quero aqui outro formato. Esse aqui tá lá embaixo, né? Eu quero... Isso, beleza. Estou fazendo várias formas aqui, tá? Vou pegar um polígono. Beleza. Aí o que acontece? Selecionando vários polígonos, eu posso pedir para criar forma, ele vai tentar se adaptar, mesclar entre os diversos volumes. Tá? Isso aqui não simplesmente no eixo vertical, né? Mas se eu estivesse trabalhando, ó, vou criar uma forma aqui, qualquer, só para roubar aquele ou, melhor ainda, o jeito correto de fazer isso, né? Deixa eu deletar aqui. Vou fazer aqui, vista superior, vou pegar um plano de referência, vou fazer um eixo de referência, fiz aqui, ó, bonitinho, né? Eu vou definir o plano, apertar Tab, para ele ficar vertical, beleza. Né? Então eu posso vir aqui, faço um elemento, né? Inclusive eu posso pegar, copiar, fazer vários desses eixos de referência. Tá? Bacana. Então, nesse próximo aqui, ó, vou definir ele, Tab para pegar, vertical. Aí eu quero, por exemplo, esse formato. Né? Legal. Vou pro próximo. Quero aqui. Pegar outro formato. Opa, ó. A importância de você visualizar. Acabei de ver que eu estava no sentido, fazendo desenho no plano, né? Eu quero ele vertical. Isso, perfeito. Vou pegar aqui. Quero maior isso aqui. 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 Dá um trim. Esse último aqui, vou definir também o plano. Aí um detalhe.
esse plano, ele pode, inclusive, ter uma variação, tá? Eu preciso tomar cuidado para ser possível de ser formado, mas aqui, ó, deixa eu definir, tab, peguei aqui, mesma estrutura que eu estava fazendo. Olha aqui. Acabei exagerando ali, mas não tem problema. Vou pegar aqui os meus perfis, né? Tem que estar fechado, pedir para criar forma. E aí ele vai fazer esse processo de adaptação. Tá? Vou pegar aqui. Que ele vai encontrar, ó. Tab, eu pego o pontinho. Só que se eu mexer com isso aqui, eu não tenho muita lógica, né? Tipo, ele não vai ter muito não vai ser uma movimentação racional, né? Porque isso aqui eu estou mexendo no x, y e z ao mesmo tempo, né? Mas enfim, tem a possibilidade de fazer as minhas formas diversas, né? E se eu quisesse fazer um vazio, supor que eu quero esse plano aqui, fazer um retângulo, é a forma vazia. Tá? Fiz esse buraco, né? Aqui eu fiz ele maciço. Tá? Se eu tenho esse espaço aqui, eu tenho que lembrar que depois eu preciso preencher esse espaço. Né? Concluir massa. Vou copiar. Copiar um tanto que eu sei que eu vou andar, né? Por exemplo, 30 metros. Beleza. Tá? Aí o que acontece? Para preencher aquele espaço, quando eu quisesse, eu ia ter que editar aqui, eu ia ter que ter dois objetos. Opa! Eu ia ter que ter dois objetos, né? Enquanto esse aqui, eu quero pegar a forma vazia. Deixa eu editar o perfil, entrar ali dentro. Tá? Beleza, eu editei aquela forma vazia. Aqui no caso, eu estou fazendo tipo uma moldura, né? Esse aqui vai ser tipo um... Eu vou cortar o objeto inteiro e aqui vai ficar preenchido. Tá? Vou concluir o modelo aqui. Fiz o contrário. Mais de um ciclo não é permitido. Precisava estar cortando aqui dentro. Né? Tá. Eu ia ter que fazer uma abertura. Isso. É porque eu estou improvisando, não tem projeto nenhum, então por isso dá esse monte de probleminhas. Tá? E como eu não fiz outro, ficou esse trem maluco. Tá, por que eu mostrei isso, né? Vou concluir a massa aqui. Porque eu precisaria de dois modelos para que esse daqui eu preenchesse. Mas dependendo do que você está querendo, eu precisava de dois modelos, porque quando eu movimentar... Isso aqui tudo tinha que ter ido embora, né? Quando eu movimentar isso aqui, os 30 metros que eu tinha falado, né? Aquele espaço que antes eu tinha recortado, ele se preenche, então eu posso usar essa face como modelo. Né? Só que esse jeito aqui foi bem tosco, bem bruto que eu fiz, né? Porque eu acabei não excluindo todo o resto ali. Né? Editar no local, definir o meu plano. Eu vou ter que fazer um baita de um corte grosseiro mesmo para tirar todo o resto. Show! Né? É uma forma vazia. Bacana.
Cortou? Cortou? Acho que sim. Conclui massa. Ó. Opa. Aquele miolinho ali, ó. Deixa eu mover ele. Ah, ficou um pedaço ainda. Não, mas tá bom. Deu para entender, né? Só porque eu queria esse pedacinho aqui. Então, ocasionalmente, você vai ter que ter dois modelos. Um que vai ser o espaço que você quer para fazer algum efeito diferente, né? Por exemplo, o que eu quero criar. Opa, deixa eu concluir massa. Show. Parede. Quero parede por face. Show, criou aqui. Aí de repente eu quero sistema cortina só. Quero sistema cortina só desse trecho aqui, ó. Né? Então, ocasionalmente você vai precisar de dois modelos para um preencher o outro para você fazer um vazio, tá? Então toda essa complicação aqui foi só para explicar isso para eu poder preencher. Lógico que aqui tinha muito mais jeito inteligente de fazer esse preenchimento aqui, né? Isso aqui é só se for um sistema bem complexo, coisas assim, tá? Então é isso. Eu acho que deu para completar o que a gente estava querendo, né? Deu para visualizar tudo, deu para visualizar praticamente tudo, né? Massa, crio uma massa, dou um nome para a massa, especifico o meu plano, crio o volume que eu quero, né? Posso pedir para criar massa, que no caso, se eu não quisesse um cilindro, né? Barra de espaço você altera, geralmente ele aparece nas outras versões, né? Mas barra de espaço você rotaciona para você alterar entre as duas opções que ele te sugere. Conclui a massa. Opa, não conclui a massa ainda não. Deixa eu desfazer. Tá? Crio forma. Esse que eu quero. Se você precisar, você cria planos de referência adicionais para te auxiliar. Especifica o plano que você vai trabalhar. Né? Faz os objetos que você precisa. Tá pegando tudo? Tá. Ótimo. Tá? Quero uma forma, sei lá, vazia. Faz os recortes quando você precisa. Tá? Pede para cortar. Quando precisa, você pede para cortar. Se você precisar, você cria dois volumes. Né? Deixa eu copiar ele aqui. Copiando com 30 metros. Opa! Conclui massa antes, né? Beleza. Copiar ele. 30 metros, por exemplo, né? Vamos supor que eu queria metade dela de um jeito, metade de outro. Então, o que eu vou fazer com esse aqui? Vou editar no local. Esse espaço. Esse aqui eu vou editar o perfil. No caso, eu precisava editar os dois perfis, né? Vou fazer o contrário aqui, ó. Não deu, tá. Eu vou fazer outro. Vou cancelar aqui. Não tá aproveitando. Não tô sendo feliz nessa demonstração aqui, né? Então o que acontece? Vou pegar aqui, vou definir meu mesmo plano. Deixa eu pegar uma frontal. Pegar uma face aqui, aqui. Só que dessa vez eu vou cortar o outro pedaço,
Beleza? Essa forma aqui eu não quero ela. Na verdade eu quero essa, porque eu quero uma forma vazia. Pegou tudo, não? Agora pegou. Essa forma laranja corta esse, né? Então ficou só a tampinha ali. Vou concluir massa. Eu vou devolver essa tampinha dos 30 metros. Olha lá, fechou tudo, né? Aí arquitetura, parede arquitetura. Quero parede por face. Parede por face. Por exemplo, aqui. Show. Aqui também. Bacana. Aqui em cima eu quero, sei lá, sistema cortina. Pedir para criar sistema. Enfim. É isso. Aqui foi sem projeto nenhum, né? Foi só para fazer um estudo de formas, coisas bem loucas, né? A gente precisa dosar com isso. E a gente encerra por aqui, tá? Tudo de bom. E até a próximo complemento. Até mais. Tchau, tchau.